Vamos então fazer a subida vibratória. Sentando-nos confortavelmente, vamos unindo os nossos pensamentos e as nossas auras, buscando entrar em sintonia com este ambiente que foi previamente preparado. Nos colocamos à disposição do Mestre Jesus e, com muito amor e junto aos nossos mentores e guardiões pessoais, agradecemos por estar aqui. Saudamos os guardiões de nossos lares, aos cavaleiros das encruzilhadas, a Ricardo e seus cruzados, às equipes guardiãs externas, agradecendo-lhes pela firmeza e segurança que nos proporcionam. Cumprimentamos a Senhora Hermance de Faux, dirigente espiritual desta Casa de Amor e Caridade, agradecendo-lhe pela cúpula vibratória de proteção e por esta oportunidade. Vamos cumprimentando a Maria de Nazaré e a Fraternidade da Rosa Mística. E é nesse estado de espírito que vamos passando pelas esferas de Ismael, preposto por Cristo para o Brasil, a quem pedimos muita luz para o nosso país. Pela esfera de Maria de Magdala, maior exemplo de reforma íntima deste planeta. E pedimos a ela que nos intua para que possamos fazer a nossa própria renovação interior. Vamos abraçando os apóstolos, agradecendo-os pelas vivências, pelos que fizeram em torno do Evangelho do Divino Mestre Jesus, trazendo-nos a boa nova até os dias de hoje. E depois, todos de mãos dadas, vamos entrando no Vale Azul de Maria de Nazaré, pedindo a ela que abençoe o nosso esforço de redenção e nos conduza à esfera do teu Filho tão amado. E lá, de frente a ele, beijando o seu manto sagrado e suas mãos luminosas, dizendo-lhe com o coração repleto de amor e de alegria: obrigado, Mestre, por tudo que temos recebido de ti. Dá-nos na força e coragem para continuarmos a caminhar em tua senda bendita. Envolve-nos no teu amor, sublime e enche-nos o coração com a tua paz. E assim, conduzidos por ele e Maria, chegamos até a esfera do nosso divino Criador. E lá, de frente a ele, vamos agradecendo por mais esta encarnação com maior consciência. Que ele abençoe a nossa noite e a cada um de nós. Oferecemos a ti a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Vai dar algum recado? Eu posso começar? Não, pode. Boa noite a todos. Acho que a maioria já me conhece.
É que eu estou mais presente de sexta-feira, trabalho de sexta. E nós temos também aulas às terças, para quem quiser, está convidado, a partir das 2h30 até as 3h30. E de quarta, eu fui convidada agora para também bater um papo com vocês. E a nossa conversa hoje é do livro, né, do Hamed, que fala do despertar da consciência. E eu preparei então algumas coisinhas aqui para a gente conversar. Aqui. Aqui é do livro, tá? Encontramos em muitas passagens do Novo Testamento as expressões despertar, acordar, levantar, todas se referindo à questão do adormecimento característico do ser humano. Leon Denis, continuador da obra de Kardec, afirmou que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, move-se no animal, desperta no hominal e sublima-se no angelical. Né? É o caminho evolutivo dos espíritos, né? Desde o mineral até nós, seres humanos, que somos, né, o top de linha aí da... E qual, né, o que difere nós, seres humanos, porque nós também somos animais, biologicamente falando, não é? E mais o que difere, né, nós, seres humanos, dos animais, né? Os mais conhecidos, gato, cachorro, aí, periquito, papagaio, né? É a consciência, né? Os animais também são inteligentes, os animais também aprendem, só que eles não conseguem passar esse aprendizado para o seu descendente. Né? Quem tem cachorro, principalmente cachorro e gato em casa, você pode adestrar, você pode ensinar, eles aprendem, né? Nos acompanham, aquilo que a gente ensina, eles repetem com bastante inteligência, só que se eles tiverem os seus filhos, eles não conseguem transmitir esse conhecimento. Eles não têm essa área da evolução que nós já temos, né? É a nossa diferença, que nós temos a consciência. E a consciência é a capacidade de percepção de si mesmo e do mundo. O animal tem a percepção de si mesmo, ele sabe que ele existe, né? Só que ele age instintivamente para sobreviver, né? No alimentar, no conviver, né? Com seus semelhantes. A consciência, então, que nós temos, nós percebemos a nós mesmos, mas percebemos o mundo. E nós conversamos com este mundo, né? Nós nos interagimos, né? Conforme o ambiente, é como nós vamos nos comportar, né? Porque nós temos a consciência, tá? E essa consciência vai envolver autoconhecimento, subjetividade, moralidade e a distinção de certo e errado. Os animais não têm essa distinção, eles agem por instinto. Às vezes, né, o cachorro morde alguém que não era para morder, mas ele não fez por mal, ele não ficou, não, aquele eu vou morder. Não, ele age por instinto, para a defesa do dono ou da casa, e nós não, nós temos essa consciência do que podemos e não podemos fazer, tá? Então, a responsabilidade invisível da consciência, né, ela vai gerar a evolução, energia e saúde espiritual. Fica melhor. Volta. E psicologicamente, né, quais são os estágios da nossa consciência, tá? A inicial, né, nós brigamos apenas com os outros, achamos que estamos sempre corretos e somos perfeccionistas, né? Que assim, as coisas têm que ser do jeito que a gente quer, dentro da família, dentro do serviço, né? E a gente não consegue ouvir o outro, é um estágio. Aí quando essa consciência melhora um pouco, que a gente chama de intermediária, nós começamos a brigar com nós mesmos, né? A gente começa a se policiar, não devo dizer isso, não devo fazer aquilo, tá? E olhar para dentro, né?
é uma característica nossa, conforme vamos evoluindo, a olharmos para nós, e aí a gente descobre as nossas potencialidades, o que temos de bom, mas também o que temos de não tão bom, né? Quando conseguimos ver isso. Esse mergulho interno, se não tiver base espiritual, ele pode gerar vazio, melancolia ou depressão, né? Se eu começar a olhar para dentro de mim e começar a ver, né, o que hoje é muito falado sobre as nossas sombras. Lembrando que as nossas sombras nem sempre são coisas ruins, são aquilo que a gente não tem conhecimento, está no subconsciente e a gente acaba fazendo e às vezes não dá muito certo, né? Mas se essa consciência ela acorda, né, com base na visão espiritual, nós começamos a entender que nós temos muitas qualidades e somos capazes de aplicar essas qualidades, tá? E aí quando chega no nível avançado, né, nós paramos de ser afetados, a gente passa a não ligar mesmo, né, para o disse-me-diz, para a fofoca, né? Muitas coisas a gente vê acontecer e a gente entende que não dá para interferir, né? E assim atingimos a paz. O que é o despertar da consciência? É o momento, ou melhor dizendo, é um processo, né? Ninguém acorda de manhã totalmente mudado, ou para um lado ou para o outro, né? É um processo que a gente faz, que também nós conhecemos com o nome famoso de reforma íntima, mudança de hábito, e tudo isso é um processo, não dá para mudar da noite para o dia. No momento em que nós, espíritos, porque todos nós somos espíritos, começamos a perceber a nós mesmos como ser imortal. Não existe, na verdade, não existe a morte. Existe a transição de um plano para o outro, né? Nós falamos muito em morte porque o nosso físico, ele se degrada e ele não tem mais condições de abrigar o espírito. Então, nós deixamos. Da esfera acima dessa, não há mais deixar corpos. As pessoas, os espíritos vão atingindo uma maior consciência e eles vão mudando de degrau para degrau. Tá? Talvez seja por isso que a gente tema tanto a morte, né? Porque a gente vê, né, que o corpo fica e nós não conseguimos ver o espírito, né? Não é tão comum assim. Então, quando a gente começa a perceber que somos imortais, portanto, nós somos responsáveis pelos nossos atos, pelos pensamentos e escolhas. A pessoa passa a agir menos por instinto e mais por um entendimento moral. Na história evolutiva do ser humano foi assim, né? A princípio, a gente batia um no outro, matava o outro como defesa e não tínhamos essa consciência, né? O homem das cavernas agia estritamente pelo instinto, né? Mas aí aos poucos, mesmo desses homens primitivos, eles foram crescendo, evoluindo. E mesmo na história evolutiva do ser humano, aí apareceu um momento em que, lá ainda no homem primitivo, ele já cultuava os seus ancestrais, eles já enterravam os seus parentes. Aí chegou um momento que eles começaram a usar flores para enfeitar esse parente que se foi. Eles começaram a enterrar as pessoas com os seus arcos, flecha, como uma homenagem. Já começou a ver o outro de uma forma diferente. E aí foi passando, né, milhares de anos, e chegamos, né, a nós que somos o máximo desta evolução, né? E nós continuaremos evoluindo, né? Mas neste momento, que naquele momento o homem ele foi crescendo, evoluindo esse sentido, porque passou um momento que passou a viver juntos, porque antes era cada um por si, Deus por todos. Aí começou a descobrir que juntos eu mato o bicho mais fácil. E se o bicho for grande, eu consigo dividir com o que estão ali. Aí o homem descobriu que
viver junto é melhor do que viver separado, tá? Depois eles aprenderam que plantando, eles começaram a ver a natureza e entenderam que se a gente começar a plantar e colher, não precisamos mais ficar mudando. O homem era nômade. Ele chegava no lugar, tinha comida, água, eles ficavam lá, quando ia acabando, vamos mudar de lugar. E aí eles descobriram que dá para ficar juntos num lugar e aquele povo junto vai crescendo, vai se formando uma grande amizade, né? Isso tudo foi com o uso de consciência, tá? E nesse momento nós passamos a deixar de agir por instinto, porque o homem nessa época era igual aos animais mesmo, era instintivo, era matar ou morrer, né? Por sobrevivência. E aí começamos a ter esse entendimento moral. A gente começou a entender um pouco do que é certo ou errado, né? Aí as civilizações foram melhorando. Até aí tudo bem? Na visão espírita, o despertar da consciência é um dos temas centrais da evolução do espírito. Conforme a gente vai desenvolvendo essa consciência do eu, do outro, do nós juntos, né? E um auxiliando o outro que está no caminho, é a visão espírita, que aí a gente evolui junto, tá? Ele não acontece de uma vez só, como um clique, mas gradualmente, ao longo de muitas experiências, inclusive através de muitas reencarnações, né? Porque todas as vezes, aqui entra uma história a questão do esquecimento, porque hoje está muito na moda essa coisa de terapia de vida passada. Ela é boa? É sim, porque existem traumas em pessoas que elas têm um sentimento que ela não sabe explicar e ou ela entra em pânico, ou ela tem medo de ir a um lugar, ou tem medo da água, só que passa a ser assim, muito prejudicial à pessoa. E às vezes, por exemplo, a pessoa tem muito medo de água, então nas regressões, porque primeiro regride até a criança. Eu tenho uma história particular sobre isso, porque eu não consigo nadar. Eu já entrei na escola de natação, eu já contei essa história de sexta. E eu entrei numa escola de natação e, enquanto eu estava com aquele troço na mão, né, que põe na mão, no pé, para você não afundar, a pranchinha, e aí tá. Aí chega um momento que eles tiram. Então, enquanto dava pé, eu ia. Quando tinha aquele pedaço que é desse tamanho na piscina, eu não ia, eu voltava. Aí foi uma vez, foi duas vezes, três. Aí o professor, mas por que você não vai? Não consigo. Aí se ele me dava a pranchinha, eu ia e voltava. Aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos nadar de costas. Ensinar a nadar de costas, porque aí de costa, você não sabe, você não vai ver, você vai até a ponta da piscina e volta. Eu contei, gente, quantos pauzinhos tinha no telhado, até o momento que afundava. E aí eu voltava. Ele falou, eu não acredito que você fez isso. Eu falei, não vou. Isso não é normal, gente. Eu falei, gente, eu preciso de terapia. Não é possível, né? Eu não conseguia. Aí um dia, aí passou, gente, isso passou tempo, eu desisti, saí da escola, a vida correu, né? E um dia eu estava contando isso pro meu irmão mais velho. Eu falei, nossa, aconteceu isso. Aí ele falou assim, mas claro, Tânia, você devia ter uns 2 anos, você caiu no tanque de irrigação do papai. E você caiu de boca para baixo. E eu só não morri porque meu irmão viu. E correu porque meu pai estava irrigando a plantação de irrigação. Meu pai plantava, né? Como todo bom japonês, né? Plantava alface, um monte de coisa lá. E ele estava irrigando. E a gente acompanhando ele. Só que o meu irmão viu quando eu caí. Aí ele correu e chamou o meu pai. Aí meu pai veio, eu já tinha engolido água pra caramba, né? E isso eu carreguei esse trauma, né? Agora, existem traumas que são da outra vida. Aí, e quando está causando problema,
Aí sim, tem que se escolher um bom profissional para resolver, tá? Agora, só por simples curiosidade, esse esquecimento que a gente tem para vir para cá, às vezes a gente pediu também, tá? Porque às vezes porque daqui para trás, né, nenhum de nós aqui foi coisa muito boa, né? A gente sabe disso. E às vezes o peso dos nossos atos lá em outras vidas pesa muito. Então a gente pede realmente o esquecimento total. E por isso que a gente não sabe o que aconteceu. Então, se você não está tendo problema nenhum, se a tua vida está correndo normalmente como todas as vidas ocorrem, não procure, eu não aconselho isso, eu vou lá para saber, né, se eu era rainha, quem que eu era. Não procura, não. Só para especular? Só para especular não vale. Agora, já vi muitas pessoas serem curadas de fobias e medos através de uma terapia. Na maioria das vezes, na infância, até na barriga da mãe, né, que os psicólogos chegam, muitas coisas resolveram. E algumas pessoas foram a uma, e quando o profissional é bom que faz isso, ele não pergunta onde você está, quem você é. Quando nós vamos fazer uma viagem e nós vamos parar naquele... eu tenho medo de avião, tá? Então vamos parar onde é que começou esse medo. Aí você pode aparecer lá na 3 encarnação antes. Aí tem, agora só por curiosidade é melhor não ir atrás. Aquele livro do Brian Weiss, Isso. As Vidas dos Mestres, não sei se eu ler. Li. Fala, Fala sobre isso. Ela tinha medo de entrar em elevador. Ela morava em Nova York, como é que tinha medo de elevador? Como é que ela não vai entrar no elevador? Aí ela fez com o Brian Weiss da direção. Aí eles chegaram e na Idade Média, ela adquiriu lepra. Aí os leprosos, eles ficavam dentro de uma caverna fechada. Fechava e adeus, né? Jogava do penhasco, né? Ela desencarnou dentro dessa caverna. Então ela trouxe para essa vida o trauma da caverna. Quando ela viu ou ele fechava, a gente ligava lá na caverna. Aí a fobia dela. A fobia. Aí vale a pena para curar. Sim. Né? Agora. Porque ela sofria. O problema é que vira moda, né? E às vezes a moda é só por curiosidade. Aí não vale a pena. Aí o poder da vibração e do pensamento, né? Nesse despertar de consciência, tá? Nós mesmos criamos bichos ou formas mentais com o nosso pensamento. De raiva, desejo, inveja, negativismo, né? De tristeza, que infernizam a nossa vida e a dos outros. Porque tem muitas pessoas que procuram a casa espírita porque ela está vendo coisas. E às vezes ela está vendo espíritos, não são coisas. Mas às vezes ela está vendo coisas dela mesma, que ela mesma criou. Tá? Então, tomar cuidado, que a nossa mente é poderosa. Tá? E pensamentos positivos nos ajudam a passar o dia com maior tranquilidade. Então, por mais difícil que seja, né, o dia, que a gente sabe que não é fácil, principalmente os de hoje, né, muito atribulado, respira, porque bons pensamentos nos ajudam a resolver. Se a gente entrar na pilha de que vai piorar mesmo. Nós mesmos acabamos por piorar aquilo que não precisava, né? E tem um alerta, né? Muitas vezes a evolução só ocorre quando chega no fundo do poço, né? Quando a gente vê que não tem mais jeito, aí ou vai na igreja evangélica, vai no centro espírita, vai na Umbanda, vai em qualquer lugar, né? Porque até então a gente vai tentando fugir. E o que nos força a mudar o padrão vibratório, né? Aí nós somos forçados, né, a mudar esse padrão e abandonar uma coisa que é muito forte no ser humano ainda, 2 coisas, né, que geram todas as outras, o orgulho e a vaidade. Quantas vezes nós não pedimos ajuda porque é por orgulho, mas às vezes a gente nem sabe. Não vou incomodar. Deve ser da minha cabeça. Ninguém vai poder me ajudar. Mas na verdade a gente não quer pedir ajuda, a gente quer fazer, e às vezes a gente não consegue fazer sozinho, tá?
às vezes a pessoa aceitar também que ela está errada, o orgulho. Porque às vezes a gente está sofrendo pela nossa teimosia, né? E a gente não quer ir pedir ajuda porque a gente, no fundo, a gente sabe que a pessoa fala, mas se você deixar de fazer isso, você vai ver que vai ficar mais leve, né? Então a gente fica sofrendo sozinho, né? E o nosso padrão vibratório vai caindo. E olha, é isso. Aí, segundo o Espiritismo, né, que a gente já viu lá, que sonha na pedra, tá? Nós todos somos criados simples e ignorantes, né? Mas por que, né, que Deus faz isso, né? Porque é para todo mundo evoluir. Uns evoluem mais rápido, outros mais devagar, né? Alguns não teimam em não evoluir, né? E só que o planeta vai evoluir. Se a gente vai acompanhar ou não, isso é um problema nosso. Porque chegará realmente um dia que o planeta se tornará, vai mudar de expiação, de prova para regeneração. Também não vai ser assim, né? Amanheceu, agora está tudo regenerado. Não é assim. Nós estamos realmente numa tribulação muito grande, porque nós já estamos na transição. Então, quem quiser, né, subir mais um degrauzinho, né, vai subir. Quem não quiser, não é que não vai ser castigado, vai começar a se reunir com outros na mesma energia. Não parece, Deus vai pegar todos os que não prestam, não é isso, né? Porque cada pessoa reage ao mundo de uma forma. E não está errado, né? Essas pessoas demorarão um pouco mais, mas todo mundo estava lá no começo, né? Que a última fase é angelical, né? O coral também tem uma música que fala isso, né? Eu não sei quando, mas todos nós seremos anjos, né? Às vezes a pessoa, anjo é aquele que bate asa. Não, a nossa consciência será tão forte em favor ao próximo, a nós mesmos, numa maneira igual, que essa evolução nos tornará anjos, tá? É o nosso destino. Nós só evoluímos através das múltiplas experiências corporais, porque tem muita coisa que pode ser difícil para a gente. Então, nesta vida, a gente chega até um ponto e voltamos para casa, porque nós não somos daqui, nós somos de lá, né? Só que a gente é adolescente rebelde, a gente não quer voltar para casa. Por isso que a gente, né? Eu não quero morrer, né? Aí, voltando no plano espiritual, aí a gente tem essa avaliação, nós mesmos, do que deu certo, do que não deu tão certo, o que ficou para trás. E aí, numa próxima vida, nós já trazemos essa bagagem que nós crescemos e voltamos para essa vida com essa bagagem maior. Aí, na outra vida, uma bagagem maior, né? Outra bagagem maior, né? Eu gosto do Paviano que ele dá um exemplo, que ele diz assim, o Chico Xavier, ele teve uma encarnação boa, depois ele teve uma encarnação melhor, depois ele teve uma encarnação maravilhosa, aí nasceu Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, vários, e ele brinca, e a gente, né, teve uma encarnação mais ou menos, uma encarnação piorzinha, uma encarnação um pouquinho melhor, estamos aqui, né? Mas nós chegaremos ao ponto também de sermos melhores. E a gente aprende muito pelo livre-arbítrio, pelas consequências das nossas ações, né? E pelas experiências vividas, né? O livre-arbítrio é um presente que Deus nos dá, já que nós temos a consciência, sabemos o que é certo, o errado. Agora eu posso escolher fazer o errado, né? Vou ser castigada por isso? Não. Aí no momento que eu vou lá rever o que eu fiz, deixei de fazer, eu falei, ali não deu muito certo. Então eu vou voltar a uma experiência parecida e tentar pular, né, para o degrau maior, tá? Através desse mesmo livre-arbítrio.
Cada erro ensina, cada acerto fortalece. A consciência acorda quando o espírito começa a reconhecer o bem e o mal dentro de si, a sentir responsabilidade moral. Eu não faço porque eu não devo, não porque eu serei punido. Muitas religiões falam isso. Não pode isso porque vai para o inferno. Não pode aquilo porque Deus vai castigar. Não, você está assim porque Deus está te castigando. Tá? O dia que a gente entender que eu não vou fazer porque não é conveniente que eu faça. Eu não vou fazer porque eu vou prejudicar. E muitos de nós já fazemos isso hoje. Nós já chegamos a esse ponto, né? Então a gente não precisa que venham dizer para nós que a gente vai para o inferno, que vai ser punido, e aí a gente não precisa mais dessa muleta, tá? E quando a gente conseguir desenvolver a empatia, compaixão e senso de justiça, né? Isso já está acontecendo nos dias de hoje, né? Estar aqui, tanto eu quanto todo mundo, é porque nós já estamos reconhecendo o bem e o mal dentro de nós. Nós já sabemos da nossa responsabilidade moral. Por isso estamos aqui sentados, tá? Porque 75% da população da Terra vai para o plano espiritual e volta e nem sabe o que foi. O pessoal chama de boiada, sei lá o quê. Né? Porque não tem esse conhecimento da vida espiritual. Não é questão de religião, porque evangélico, católico também acredita no espírito. Eles só não acreditam que esses espíritos se movimentem, mas eles falam da vida. Para o católico ou para o evangélico, aquela pessoa que for boa, ela ganhará lá no reino do céu. Né? Então, quem? O espírito. Tá? Agora, nós espíritas vamos mais além. Nós somos espíritos criados por Deus e que temos a chance, a cada dia que a gente acorda, de ser melhor. Né? Cada um no seu passo, no seu momento. E aí a gente já consegue, né? Quem está aqui, com certeza já conheceu o que é empatia. Né? Muitas vezes a Gislaine coloca lá, olha, estou com uma família, preciso de um colchão. Aparece. Alguém, tem um colchão. Nossa, mas precisa buscar. Alguém se oferece para buscar. Né? E essa pessoa é auxiliada. Ela não sabe nem quem foi. E isso é o mais importante. Né? Então, isso é questão de empatia. Eu li a mensagem que foi colocada lá no grupo, eu não tenho, mas sei quem tem. Olha, fulano, você não tem? Olha, alguém está precisando. Então, já descobrimos a empatia, já é uma grande coisa dentro da reforma íntima. A gente tem muito medo dessa palavra, né? E acha que a gente está sempre devendo, não é verdade. Né? Já descobrimos a compaixão, né? Imagina, vamos permitir que uma pessoa durma no chão? Se eu tenho um colchão bom aqui, é usado, mas está bom, está limpo, e eu vou deixar aqui encostado? Então, eu já desenvolvi a compaixão. E o senso de justiça, né? Porque se eu durmo numa cama, por que o outro também não vai dormir? Né? O que é justo para todo mundo. A dor, quem não tem, né? Não passa por elas. E desafios. Que desafios, né? Tá errado aí, né? A dor e desafios têm papel nisso? Sim. Mais uma vez, não é por castigo. Mas a gente passa por uns pedaços aí, né? E a gente não entende por quê. Aí depois lá, a gente vai entender por que passou, né? Para o espírito, a dor é muitas vezes um instrumento educativo, que chama a atenção do espírito quando ele ainda não aprendeu pelo amor ou pela razão. Né? Tem muitas dores, né? Cada um nasce com as suas, né? Porque, mais uma vez, né? Nós, em outras vidas, não fomos tão bons. Então, nós temos que equilibrar. Eu posso matar alguém? Eu posso, né? Eu tenho livre-arbítrio? Eu devo matar alguém? Não. Agora, eu matei alguém. Aí eu me arrependi. Só o arrependimento não adianta.
Eu tenho que ressarcir esse erro, né, que atingiu outra pessoa. Às vezes é numa outra vida. Quando a gente tem histórias aí que a pessoa está andando na rua, ela leva uma bala perdida e morre. Nossa, a pessoa era boa, tanta gente ruim no mundo, por que foi aquela pessoa? Nós não sabemos para dizer o que foi ou deixou de ser, mas pode ser uma situação dessa, né? Eu causei um desequilíbrio, sei lá, na outra encarnação, eu matei uma pessoa por raiva, por vários motivos, e nessa eu faço a coisa certa, eu entendi que eu tenho que estar no bem, mas o equilíbrio da balança ainda não está certo com relação àquela ação do passado. E aí, de repente, a pessoa, acontece isso com ela, não tem explicação para nós, mas tem explicação para Deus e no plano espiritual. Então, a dor muitas vezes é instrumento. Quantas pessoas, depois que passam por uma doença grave, ela volta diferente, gente. Ninguém passa por uma doença, um tratamento longo, sofrido, e volta a ser o que era. Não consegue, né? Porque a dor faz com que a gente conheça, chegue mais perto de Deus. A gente consegue pedir mais, ser mais humilde. E, com isso, a gente consegue... Pode, claro. Supondo que a Adriana está passando por uma dor no presente. Essa dor que a Adriana está passando, esse deserto que a Adriana está passando, é referente ao que a Adriana fez nessa vida ou pode ser referente do que a Adriana fez em outras vidas? Pode ser dessa vida, pode ser de outras vidas, ou a Adriana pode ter pedido esta situação para ela ter algum aprendizado maior. Porque posso ter pedido nessa vida ou posso ter pedido na outra? Pode ter acontecido algo na outra vida que, tendo esta situação hoje, eu equilibro o que estava errado lá atrás. Eu posso, nesta vida mesmo, alguma atitude minha, não foi... Eu não digo errada, porque não existe certo e errado, tá? E faz com que, neste momento, eu esteja passando por isso. Agora, existe a situação também que eu pedi, eu não estava devendo esse ponto aí, mas eu pedi ao plano espiritual que eu quero passar por essa situação para melhorar mais ainda. Nem sempre foi porque eu errei lá atrás. A gente, na verdade, por isso que a gente não pode julgar, porque a gente não sabe, né? Eu sei esses termos de julgamento porque eu sou avó de uma criança autista. Eu já ouvi tanta besteira. Não, é porque na outra vida, não sei do que. Não, é porque era médico lá no nazismo, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu não sei porque ele nasceu assim. Eu não quero saber porque ele nasceu assim. Agora, se ele nasceu na minha família, é porque eu tenho condições de ajudar, porque senão Deus não colocava, né? E se ele caiu na outra encarnação, com certeza eu ajudei, porque ele está aqui comigo agora. Ou por omissão, ou por comissão, por algum motivo, eu ajudei que a pessoa fizesse. Então, o que me interessa nessa? O que me interessa nessa é que se eu ajudei a derrubar, agora eu vou ajudar a levantar. Né? Aí ele evolui e eu também. E não fico. Agora eu já ouvi muita coisa, né? Porque como está nascendo muita criança autista, então os seres humanos começam a ficar deduzindo o que é, o que não é, e a gente nem sabe, porque às vezes a criança pediu para nascer assim, ela nem precisava, para que os pais se tornassem menos egoístas, se tornassem mais amorosos. E aí a gente fica, não, o erro está na criança, não, o erro não está em ninguém, tá? Então pode ser isso, tá bom? Deus não é. Deus não é na situação nem no universo. Não, né? Não tem nada errado, a gente só não consegue entender às vezes a situação. Né? Exatamente. Como foi o caso do autismo. A criança não tem nada errado. Exatamente. Ele é diferente do que eu estou acostumado, né? E aí a gente tem que aprender uma nova forma de lidar. De lidar com isso. Agora, como nós seres humanos, temos uma maneira de interpretar coisas, quando a gente não conhece, a gente começa a levar para o mal.
Toda energia, tudo que a gente não conhece, a gente começa a imaginar que é coisa ruim, e nem sempre é ruim, tá? E às vezes são coisas também que nós criamos Nessa vida mesmo. não tem nada a ver com o passado. Né? Às vezes por orgulho, né? A gente cria dificuldade para lá mesmo, sem necessidade. Chegou uma mulher lá para o plano espiritual, me encarnou, chegou para o membro e falou: ó, eu sofri lá 50 anos. O membro falou: não sei porquê, ela passou por só 20. Os 30 do pessoal, entendeu? Então a gente tem isso, eu estou sofrendo, mas às vezes é nós mesmo que estamos criando dificuldade. O sofrimento. Não tem nada a ver com o passado. Porque o Chico mesmo, ele conta uma história, né, que o Zé Arigó se ofereceu para operar os olhos dele. O Chico tinha uma catarata diferente, não é uma catarata comum. Mas ele não aceitou, porque ele sabia que era algo do passado que, com esta experiência que ele tinha, de pouca visão, de dor, porque além de não enxergar, doía. Ele sabia que ele estava equilibrando alguma coisa que ficou lá atrás. Eu não quero, eu quero viver até o final, né? Ele tinha também aquela dor no peito, né? Probleminha no coração. Ele falou que ele era casado com a Angina. Angina, né? Casado com a Angina. Eles falaram: eu não posso tirar, eu posso amenizar. Exatamente. Não, ele chegou a pedir para a Emmanuel para curar, aquilo que incomodava muito ele. Aí a Emmanuel falou: olha, até pode, mas aí você vai ter que voltar no outro, ele está vindo com uma dor até pior, né? Agora podemos tentar amenizar isso. Exatamente. E ele foi até o fim. Daí ele pegou e entendeu e falou: vamos ver o que nós consegue fazer. Então, com o avanço da consciência, a dor vai perdendo função. E às vezes a gente até cura. Né? Principalmente as emocionais, né? Quando a gente começa a pensar mais para dentro, ver as nossas atitudes, muitas das doenças vão embora. O espírito passa a aprender mais pelo amor, pela reflexão e pela vontade de melhorar, né? Porque se nós descobrimos que eu tenho como sair dessa situação, eu vou tentar sair sim. Isso é um despertar de consciência. Eu não vou, não, então porque é kármico, né? É karma mesmo, então vou piorar cada dia. Não. Ó dia, ó mês, ó azar miserável. Não. 8 sinais de um espírito mais desperto. Quando estamos mais acordados, buscamos o autoconhecimento, que estamos fazendo aqui agora. Muitas pessoas leem também, né? A leitura também é muito boa, né? Vem fazer os tratamentos, ou melhor, vem ajudar nos tratamentos. Não tem coisa melhor para nos melhorarmos do que ajudarmos a tirar as dores dos outros, mesmo que seja só com uma imposição de mãos. Porque a gente vai falar assim, ajudar o próximo, mas eu não tenho tempo. Mas tem bastante gente aqui que vem, de quinta-feira tem muita gente aqui dentro e muita gente ali fora, graças a Deus. Tem bastante gente aqui dentro, para ajudar quem está lá fora. Para ajudar que eles também acordem. E o número aqui dentro vai ficando cada vez maior. Tá? Questionamos as próprias atitudes. Será que eu fiz foi correto? Ou será que eu fiz? Vai dar. Era assim que é para fazer mesmo? Assumimos responsabilidades sem culpar os outros, porque nós temos uma mania de achar que tudo foi o outro. É que nem criança, né? Os nossos filhos, né? Eu e a Juliana temos filhos da mesma época. Não, foi o Joãozinho. Não, é porque a Mariazinha que começou, nunca foi ninguém. O copo está lá quebrado, mas não foi ninguém. Né? Então nós temos mania de passar para o outro aquilo que é de nossa responsabilidade. Então quem está acordando, assume, né? Sem culpar o outro. Age com mais amor, mesmo quando é difícil, porque tem hora que é difícil, né, gente? Tem hora que a gente fala, não vou conseguir passar, não vou. Mas, persistindo, a gente passa, tá? Entende que a evolução espiritual é trabalho interior e não aparência externa, né? Porque, infelizmente, entre nós, humanos, tem muita gente que fala
que vai fazer alguma coisa para alguém, aí bota na internet, né? Nós estamos aqui, olha quantas cestas básicas tem, né? E mostra a fila de pessoas necessitadas. E não precisa disso, porque quem precisa enxergar está enxergando, né? Então, essa evolução, ela ocorre de dentro para fora, e não de fora para dentro. Também não adianta eu vir aqui todos os dias que tem trabalho na casa, eu estar aqui, eu ajudar, se eu não me ajudo lá fora. O que eu sou aqui, eu preciso ser lá fora também, né? E aí, por isso que vem de dentro para fora. O objetivo final, o despertar da consciência conduz a uma lei, que é a lei do progresso. Todos nós vamos evoluir, querendo ou não, demorando ou não. Cada um segundo suas obras, de acordo com o que eu faço, é o nível de abertura de consciência que eu vou conseguindo, cada vez maior. Não perde. Porque também existe uma história, principalmente entre os indianos, né? Que você pode nascer escorpião, barata. Isso não existe. Ser humano nasce ser humano. Pode passar 30 encarnações, vai ser ser humano, porque atingiu esse patamar. Eu não posso agora, espírito de ser humano, tudo bem que os cachorrinhos são maravilhosos, nossos amigos, mas nós não vamos nascer cachorro. Não existe essa situação, porque seria uma involução. O cachorro que um dia chegará lá no ser humano, o espírito, né? Ele iria contra a lei do progresso. É a lei do progresso. O que a gente atingiu até hoje, voltamos à pátria espiritual, quando voltarmos aqui, tudo que conseguimos de sucesso virá conosco também. Porque a gente diz assim, porque vem para a encarnação, que é para, né, consertar as cacas que fez. Não, mas para isso veio com ferramenta. As ferramentas que conseguimos até aqui, vamos trazê-las de volta melhoradas, tá? O espírito caminha pouco a pouco em direção à plenitude moral, à felicidade real e à sintonia com as leis divinas. Não por obrigação, mas por compreensão, né? Nós não vamos fazer porque, nossa, né, vou ficar para trás, não vou evoluir, vou, querendo ou não, eu vou, tá? Não está faltando. Não. Acho que eu errei o slide, gente. O PowerPoint. Aí tinha, eu acho que eu trouxe o PowerPoint errado. Então, eu separei aqui, eu estava preparando, esse despertar de consciência é tão repleto que eu ganhei até um livro, ó, com este título, chama-se Despertar de Consciência. Esse livro também é psicografado, a autora é Lúcia Cominato, e o espírito que psicografou é a irmã Maria do Rosário. Esse livrinho é legal porque ele é bem curtinho, tem imensas coisas que falam sobre esse despertar. Aí eu separei algumas coisas. É que eu acho que eu trouxe o PowerPoint errado. Perdão. Que está nesse livro aqui que fala como que a gente atinge, como que a gente começa, tá? Então tem uma coisa aqui que a gente já conversou, né? Que é primeiro o esquecimento. A gente veio para esse planeta esquecido mesmo, que é para poder ter uma nova chance de fazer melhor. E aí a gente acaba consertando aquilo que está esquecido, tá? Uma outra coisa muito importante é a dinâmica do perdão. Aprender a perdoar. Principalmente o auto-perdão, porque a gente se culpa muito, tá? E perdoar aquela pessoa não significa que você vai ser amiga íntima dela de novo. Não é isso. Eu desculpo, eu perdoo, mas eu não preciso que ela volte para a minha vida. Agora, também tem situações em que eu me perdoo. E se a outra pessoa não perdoar, aí já é com ela. É o livre-arbítrio dela, tá? Então, quando a gente aprende essa dinâmica de se perdoar principalmente, de nós entendermos que temos limites,
de que naquela situação eu não consigo fazer mais, né? E não ficar exigindo de mim mesma, né? Por que que eu não fiz? Porque eu deixei de fazer? Porque eu fiz, tá? Chama-se auto-perdão. A segunda coisa que leva à abertura de consciência é a aceitação. Eu sou assim porque é com este modelo que eu vou melhorar. Eu não vim de lá para cá faltando pedaço nenhum, né? Então, se tem pessoas melhores, tem. Tem pessoas piores? Tem. Tem pessoas iguais a mim. Então, essa aceitação do que eu sou, né? Eu sou, eu existo e eu estou querendo evoluir. É uma aceitação, tá? E isso vai bater muito na família, né? Porque eu tenho uma qualidade especial que é ser sogra, que todo mundo adora, né? Então, eu tenho a minha nora, tenho o meu genro, e às vezes eles estão fazendo coisas que pela nossa experiência, pela nossa idade, porque não é porque a gente é mais velho, porque a gente viveu mais, a gente sabe que não vai dar certo. E aí a gente quer lá dar pitaco, né? A gente não aceita que eles... Mas eles vão, não, vai dar errado, vai se prejudicar. Deixa, gente. É assim que eles vão crescer. Mas muitas das vezes a gente, como é mãe, como é vó, como é pai, a gente não quer que eles sofram. Mas às vezes aquele sofrimento era necessário. Então, além de aceitarmos a nós mesmos, nós também aceitamos aquilo que está na nossa família. Tem coisas que dá para ajudar, tem coisa que dá para falar e tem coisa que dá para calar, né? E aí esse calar é difícil, principalmente quando falamos de filhos, netos. Outra coisa, aprender sempre. Então, ler bastante. Quem não gosta de ler, hoje a internet tem muita coisa boa, tem muitos canais muito bons que ensinam. Tem audiolivro. Ah, eu não gosto de ler, tem áudio. Você bota lá o foninho do ouvido e vai ouvir o Nosso Lar, A Caminho da Luz, todos têm audiolivro. Ler, né, bastante, para quem gosta, né? Descobrir que esta vida, este momento, é a nossa sublime oportunidade de sermos melhor. Não tem outra. Esta é a melhor encarnação, sempre é aquela que estamos vivendo, porque mais uma vez temos a chance de sermos melhores, principalmente primeiro com a gente, para depois com o outro, tá? E alegria, né? Às vezes tem as religiões que é tudo muito sisudo, não pode rir, não pode cantar, não pode fazer nada, né? Não, pode cantar? Pode, né? Que nem eu falei sexta-feira. Pode pular carnaval? Pode. Eu posso beber cerveja? Pode. Qual o problema? O excesso, né? Quando eu faço em excesso, aí eu prejudico a mim mesma. Mas a alegria, ela é necessária para a gente poder sobreviver a tudo que a gente tem que fazer num dia inteiro. Se a gente for, né, fazer o arroz e feijão, ai meu Deus, tem que fazer, eu não gosto, a comida não vai ser boa, né? Agora, se eu vou lá fazer o arroz e feijão porque eu gosto, porque é para o bem da minha família, para o meu próprio bem, eu ponho alegria, né? Porque a alegria não é sair rindo que nem tonto, não é isso. Alegria nas pequenas coisas, né? Nas nossas vitórias diárias que a gente nem percebe. E deixei por último e não mais importante a oração, né? Em especial o agradecer ao plano espiritual, agradecer a Deus pela chance que nós estamos tendo agora, né? Porque a fila de reencarnação é muito grande e as famílias não querem mais filhos, né? O meu pai era o 10º filho de uma família. A minha mãe era a 8ª, não, era a 9ª de 10 também, né? Eu só tive 2, né? O meu filho não tem nenhum. A minha filha só tem 1, né? Porque hoje, então, vocês imaginam a fila de reencarnação, né? Que a chance está ficando difícil. Então, né, a sublime oportunidade
E quando, por esta vida, eu preciso agradecer todos os dias a Deus, do jeito que ela é, e que Ele nos dê a força para a gente cumprir com o nosso contrato, né? O Aldo sempre fala isso, né? Tinha um contrato lá, ó, você assinou embaixo. Não, eu não pedi para nascer, não pediu não, implorou, chorou, né? E é que a gente esquece. Então, e como que eu consigo isso? Com a oração, né? O que a gente sempre diz aqui, e que eu sei que a maioria das pessoas fazem, o evangelho no lar, né? Que aí eu trago a oração para minha casa e para minha família, né? Mesmo que seja sozinho, mesmo porque tem família que não gosta, que não aceita, ou de outra religião, mas mesmo sozinho, eu estou orando, especialmente quando eu vou dormir, eu agradeço por tudo que aconteceu no dia. Não precisa ser aquela escrita, a bonita, né? É aquele pensamento, não precisa nem ser falado, e dizer obrigado, Senhor, por mais um dia e por eu estar, né? Tentando fazer o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor, né? E é o que vai levar a conseguirmos essas outras atitudes para que a nossa consciência seja cada vez maior. Porque os espíritos que são verdadeiramente superiores, eles só têm consciência, mais nada. Jesus é uma luz de uma consciência, né, que consegue tomar conta de todo o sistema solar. Imagina, né, a abertura de consciência, né? E nós chegaremos, porque ele disse que nós faríamos o que ele fazia e muito mais. Então ele disse, né, que somos, né, seus irmãos, ele é o nosso mestre, e cabe a nós, né, aprender, mesmo que seja a passinhos bem devagar, a abertura dessa consciência. Okay? Era isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Muito obrigada, gente. Cadê? Eu deixei aqui para perguntar. Tem música ao vivo, né? Tem música ao vivo. Tem artista aí. Tem até o maestro. Pô. Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns aos outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes aqui presentes, em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes em nome de Jesus que atendam a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre as nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar.
vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradecemos a Jesus, aos mentores e passemos à prece de encerramento. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agradecemos a toda a equipe espiritual que está aqui, aos dirigentes espirituais desta turma, deste aprendizado. Pedimos que essa equipe também possa acompanhar a cada um de nós até nossos lares. Pedimos também por aquelas pessoas que não puderam estar aqui presentes, que esta mesma equipe possa abençoá-los também. E pedimos permissão para encerrar a nossa reunião do dia de hoje. Que assim seja.